Bom dia, pessoal. Eu acabei de acordar e, por sugestão da Joyce, eu vou fazer um vídeo explicando mais ou menos como é que funciona a minha rotina, né? Na verdade, eu acho que eu não sou uma pessoa assim muito regradinha, assim, e não tenho uma rotina assim muito fixa, assim, né? Principalmente agora que eu tô de férias. Mas deveria estar tendo, né? Porque tem bastante coisa para estudar nas férias. Geralmente, né? No meu caso, assim, quando eu entro de férias, é para eu estudar mais, para preparar as coisas para o próximo semestre, né? Mas enfim, geralmente funciona para mim que é a coisa mais produtiva, assim, para mim, nas épocas que eu mais consigo produzir, que eu mais consigo estudar. Eu levanto e a primeira coisa que eu faço é estudar um pouco, né? Eu coloco o café a fazer e aí eu já começo a estudar antes mesmo de terminar de fazer o café. Eu estudo um pouquinho, assim, aí eu pego o café e vou tomando café puro, né? Eu não como nada antes de começar a estudar, né? Teve uma época, inclusive, que eu acordava às 4:30 da manhã. Claro, isso é raro, não é sempre que eu faço isso é muito raro. Inclusive, eu nunca mais fiz depois daquela época. Geralmente, se é pra acordar cedo, eu acordo 5:30, 6 horas, então, né? E não 4:30 mais, né? Mas teve uma época quando eu estudei a novelete número 8 do Schumann. Eu tinha a novelete número 8 do Schumann, a sonata em Dó maior do Haydn e 3 prelúdios do Debussy. Esse era o meu repertório. E aí, pra levantar, assim, era a primeira peça romântica bem difícil, assim, que eu tava fazendo. Pra levantar esse repertório, eu fiz assim, né? Eu levantava às 4:30, colocava o café a fazer e começava a estudar. E aí, quando o café tava pronto, eu pegava um pouquinho de café, sempre pego um pouquinho de café só. E eu bebo café com açúcar, café quente com açúcar. Eu só bebo café sem açúcar se eu bebo café gelado, que às vezes eu faço. E aí eu estudava, assim, até às 8 da manhã, né? Aí às 8 da manhã eu fazia exercício físico, depois eu tomava um banho e depois eu estudava um pouco de inglês, né? Na época eu tava aprendendo inglês, aí eu estudava inglês e aí eu dormia, tirava um cochilo por tempo indeterminado, já tinha estudado bastante, e aí de tarde eu voltava a estudar, né? Eu estudava por mais não sei quanto tempo, né? Agora aqui é 7h22, tá fazendo bastante frio lá fora, tá fazendo 9 graus Fahrenheit, isso é o equivalente a -12, eu acho, -12 graus Celsius ou -13, Fiquei uns dias assim estudando muito pouco e alguns dias eu até nem estudei. Agora nas férias, nas festas, né? Mas agora eu tô voltando. Eu uso uma espécie de tablet, meio computador, meio tablet, né? Eles chamam de Surface aqui, eu não sei se tem um nome específico pra isso, viu?
Essa é uma das obras que eu tô trabalhando. É o Le Tombeau de Couperin, de Ravel, né? Um compositor francês que eu gosto muito. E, na verdade, esse é um dos meus compositores prediletos, né? Eu tô muito feliz de trabalhar essa obra dele. Essa obra dura 24 minutos, né? São 6 peças para piano. Essa aqui eu pretendo tocar no meio do semestre, né? Na prova do meio. É uma peça que tem 3 páginas. Ela não parece difícil, mas na verdade ela é chatinha porque... bom, primeiro porque é Ravel, né? E Ravel, acho que às vezes parece que complica as coisas pra gente. Não sei, eu sinto isso. Mas enfim, mas é que isso aqui é uma fuga, né? E fuga, ela tem... Esse aqui tem 3 vozes, né? Que são independentes. Então, quando entra aqui a terceira... Cadê? Aqui já tem 3 vozes, né? Então, é como se fossem 3 instrumentos tocando juntos, né? É como se eu dividir a minha cabeça em 3. É tipo isso. Por isso que é chatinho, né? Coisas polifônicas sempre são complicadinhas. É uma das dificuldades, né, do piano, mas o piano tem bastante isso, então. E agora de manhã eu tô estudando aqui nesse piano digital que a universidade me emprestou. E eu não sei se mais tarde hoje eu vou ir pro departamento, que lá tem um office, um piano de cauda, né, pra eu estudar. E agora nas férias é só eu que tô usando ele, porque o meu colega foi viajar. O ideal é a gente estudar num piano de verdade, né, um piano de cauda e tal. Como eu tô lendo esse repertório, assim, eu não tô me importando de estudar por bastante tempo aqui, mas é legal eu conseguir ir pra lá de qualquer forma, né, pra estudar. Mas assim, de manhã, como eu falei pra vocês, eu gosto a primeira coisa de fazer é estudar. E o que acontece quando eu vou pro departamento, assim, por exemplo, assim, antes que eu não tinha o piano digital aqui em casa, eu tinha que levantar, aí eu tinha que tomar o café, né, comer alguma coisa, tomar um banho, aí me arrumar, colocar uma roupa quente, né, pra sair na rua, aí sair, pegar a bicicleta, andar até o departamento. E antes de sair de casa eu já fiz um monte de coisa. Então, assim, eu me sinto meio improdutivo, assim, se eu faço isso, né? E era assim que tava sendo. Então, assim, mesmo num dia que eu vou ir pro departamento, eu gosto de estudar um pouquinho antes aqui em casa, porque na verdade é a primeira coisa que eu faço, antes mesmo de comer. Claro, as pessoas fazem diferente. Não tô falando que isso é o certo ou que isso é melhor, né? Na verdade, acho que geralmente as pessoas fazem diferente, né? Geralmente as pessoas... Né, o meu colega, por exemplo, que mora comigo, ele prefere tomar um banho bem descansado, depois tomar um café bem descansado, né? Aí depois ele prefere ir pro departamento já direto também, e aí ele vai pro departamento e estuda lá. É assim que ele gosta de fazer. Eu gosto de, a primeira coisa, estudar um pouquinho, antes de me arrumar, antes de fazer qualquer coisa, entende? Quando eu tô, assim, num período, assim, que eu tô estudando sério, assim, bem regradinho e tal, é assim que eu gosto de fazer. Claro, tem épocas, assim, pra mim, pelo menos, né? Tem pessoas que não mudam nunca, assim, a sua rotina, e tem gente que tem uma rotina bem regrada e tal. Mas eu tenho épocas, assim, que, por exemplo, no final do semestre passado, eu tava estudando de madrugada, tava estudando qualquer hora, e eu dormi tarde, eu dormia, quando eu tava muito cansado eu dormia, e aí eu acordava, ia estudar, porque tinha muita coisa pra fazer. Eu não tava muito preocupado com ter rotina, ou com dormir só de noite, ou, enfim, não tava preocupado com nada, só tava preocupado com o que eu tinha que aprender. Em final de semestre, assim, as coisas, assim, ficam meio desorganizadas, né, e eu estudo em qualquer momento. Mas, enfim, o ideal é mais ou menos isso que eu falei, né, eu procuro fazer mais ou menos assim. Esse aqui é o meu café, uma xicrinha que eu ganhei da minha mãe. Eu sempre bebo pouco café, então ela me deu essa xicrinha aqui, que ela é muito bonitinha, né, e agora eu já tomei um pouquinho de café, né, tem aqui ainda, mas eu já bebi um pouco. Enfim, agora eu vou começar a estudar.
Agora vai ser 9 horas daqui a pouco. Acabei de estudar 1 hora só de repertório. Eu costumo calcular bem certinho assim, o tempo que eu estudo, né? Eu anoto assim, quanto tempo eu estudo, isso faz bastante tempo que eu faço. Isso anoto de maneiras diferentes, cada vez, né, cada época eu anoto diferente. Eu imagino que a maneira como eu tô anotando ultimamente é bem melhor assim do que era antigamente, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma anotação que eu faço assim, de cada pontinho, né? Eu anoto cada pontinho equivale a 15 minutos, porque eu faço sessões de 15 minutos, meia hora, 45 minutos ou 1 hora, né? Depende do que eu vou estudar, depende, né? Por exemplo, assim, se eu vou estudar escala, eu não vou ficar assim mais que 15 minutos estudando escala, né? Posso até estudar numa outra sessão do mesmo dia, né? Eu faço uma outra sessão e estudo mais escala. Eu vou mostrar para vocês aqui eu tenho um caderno aqui agora, no mês de dezembro, hoje é 2 de janeiro, né? 2 de janeiro de 2024. No mês de dezembro, mês passado, né? Eu comecei a fazer uma anotação um pouquinho diferente, porque assim, eu faço um gráfico, e aí esse gráfico ele mostra quanto tempo eu estudei em cada um dos dias, né? Só para eu saber assim quanto eu tô estudando, se a maioria dos dias assim eu tô conseguindo estudar o tempo que eu me propus a estudar naquele mês, né, naquele período. Enfim, e aí o que estava acontecendo aqui, eu sempre faço essa coisa de anotar pontinhos assim, né? Para cada 15 minutos eu anoto pontinhos. Então, por exemplo, assim, estudei 1 hora agora, eu coloquei 4 pontinhos, né? Na minha anotação ali. Aí o que eu fazia? Antes eu fazia assim, numa folha qualquer, em qualquer espaço assim que tivesse, eu fazia essas anotações, e aí eu no final do dia calculava e anotava, né? Registrava ali no meu gráfico, né? O tempo que eu estudei naquele dia. O problema é que estava acontecendo alguns dias, de alguns dias assim, eu tá muito cansado, ou, né, ter estudado bastante assim, mas já tá assim, não querer assim, só querer dormir, ou comer e depois dormir, assim, né? E aí às vezes assim eu ficava dias sem anotar, né, nesse gráfico. Aí depois, quando eu ia ver esses pontinhos, eu não sabia mais de qual dia era, né, aqueles pontinhos assim, né? O que estava acontecendo é que eu deixava de registrar algumas vezes e depois eu não sabia mais quanto tempo eu tinha estudado naqueles dias, né? E aí ficava um espaço sem ser registrado, assim, né? Então eu comecei a fazer assim, ó, por exemplo, hoje é 2 de janeiro, né? Ontem eu estudei só 1 hora, né? E hoje eu acabei de estudar 1 hora, eu anotei aqui já 4 pontinhos, né? Pode ser um pouquinho difícil de ver porque eu faço a lápis sempre, né? Lapiseira, na verdade, eu uso. Então assim, mas enfim, né? Aqui tá o repertório, aqui tá a técnica e aqui tá alguma coisa, se eu fizer alguma coisa fora do repertório, assim, por exemplo, eu quero tocar no Studio Class, que é uma aula em grupo que tem, e aí eu estudo uma coisa antiga, assim, que não tem a ver com o meu repertório de agora, né? Eu anotaria aqui, né, por exemplo, se eu fosse estudar isso, alguma coisa assim. Então aqui tem todos os dias, né, do mês, e aí aqui vai estar bem certinho quanto tempo eu estudei em cada um dos dias, né? E para cada uma das coisas também. Se eu começar a estudar alguma coisa assim de colaboração, por exemplo, assim, a minha professora já me passou uma partitura ali, talvez eu crie uma outra coluna aqui para colocar o tempo que eu vou estudar de colaboração. Geralmente, assim, eu não faço sessões muito longas, a não ser que o meu estudo seja muito objetivo, assim, né? Vou repetir tantas vezes tal coisa, ou sei lá, vou tocar com metrônomo vou acelerar, eu quero tocar mais rápido tal trecho, né? Daí eu coloco o metrônomo bem lento, repito 5 vezes e aumento 5 BPM, repito 5 vezes, aumento 5 BPM, né? E isso é um estudo muito objetivo, assim, então não cansa muito, né? Agora quando, por exemplo, assim, eu tô lendo um repertório,
tô aprendendo coisas novas, tenho que anotar dedilhado. Esse tipo essa parte pra mim é um pouquinho mais desgastante, assim, né? Ou quando eu tô trabalhando sonoridade, né? É um pouco mais desgastante pra mim. Eu resolvi dividir esse vídeo em 2 partes, então a próxima parte eu vou postar amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês retornem para assistir o próximo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixe o seu like. Comentem também, assim, conteúdos que vocês gostariam de assistir no canal, né? Que eu vou considerar, com certeza. Se inscreva no canal, que isso vai me ajudar, certo? Enfim, eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.